mas não é a mesma. João capítulo 11, versículo de 1 a 6. E depois no versículo 17. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado diante da palavra do Senhor nessa noite. Entre a promessa e o milagre, existe uma coisa que até coloquei aqui na foto, que se chama tempo. Entre a promessa e o milagre de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja e na vida de qualquer pessoa, entre essas duas palavras, promessa e milagre, existe o tempo. Que tempo é esse? O tempo de Deus. Então no versículo 6 de João, capítulo 11, no versículo de 1 a 6, perdão, o versículo de 1 a 6 está dizendo assim: estava Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora no versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Até aí. Irmãos, hoje, o mundo em que vivemos, as pessoas são imediatistas. O que significa isso? As pessoas, elas vivem com coisas imediatas, rápidas, expresso. Aquele hambúrguer do Burger King, do McDonald's, não estou fazendo propaganda deles. Fast food, aquela coisa rápida, um miojo da vida. As pessoas, elas gostam disso, elas vivem disso. Se a internet, eu acho que vocês nem lembram da internet de escada, que demorava anos para se conectar, você tinha que esperar de madrugada, porque de madrugada era gratuito. Mas hoje as pessoas querem coisas rápidas, internet mais rápida, celulares mais rápidos, respostas mais rápidas. E isso tem transformado essa realidade nas petições a Deus. Às vezes a gente vem para a igreja e faz orações, petições, porque rogar, pedir, oração tem significados semelhantes, que é pedir, rogar, orar a Deus. E nós queremos muitas das vezes que Deus nos responde da mesma forma como nós pedimos alguma coisa. De alguma coisa que nós estamos acostumados. Nós queremos aqui, nós queremos agora. No entanto, nós podemos observar na história bíblica, tanto do Novo Testamento como também do Antigo Testamento, nós vamos observar na palavra de Deus que Deus, Ele tem o tempo certo entre a promessa e o milagre. Às vezes a gente está vivendo um tempo aqui na igreja, às vezes a gente está vivendo um tempo na nossa casa, na nossa família, até mesmo no ministério. E às vezes a gente ora, chora nas madrugadas, a gente quer ver os resultados acontecerem. Mas antes dos resultados acontecerem, Deus, Ele trabalha de forma diferente. Ele trabalha nas nossas vidas. Ele não realiza muitas das vezes, ou na maioria das vezes, de forma instantânea.
do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem promessa nas nossas vidas, tanto aqui na igreja, ministerial. Às vezes a gente tem promessas, tanto lá fora, na vida secular, no trabalho, e parece que as coisas não vão acontecer. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Mas esse tempo, entre a promessa e o milagre, existe o tempo de Deus. E nesse contexto a gente observa aqui que em Betânia, Jesus ele chegou 4 dias após Lázaro já estar morto. Ele não só estava morto, mas havia sido sepultado. Um sepulcro bem diferente dos dias de hoje. Mas de alguma forma era difícil para retirar aquele corpo e para colocar também, porque era uma pedra, não sei quantos homens seriam necessários para remover aquela pedra, para colocar aquela pedra no lugar, mas Lázaro estava ali. Assim também foi com a vida de Abraão, irmão. Sabe quantos anos Abraão esperou para que a promessa da sua esposa ter um filho? 20 anos. 20 anos. Abraão ele teve que esperar. Como eu falei, existe um intervalo, existe um tempo entre a promessa e o milagre. E nem sempre esse tempo é curto. Nem sempre esse tempo é em minutos. Nem sempre a cura vem instantânea. Nem sempre o milagre vem. Nem sempre as nossas petições, as nossas orações são respondidas. A gente já presenciou aqui na igreja, muitas das vezes, orações sendo respondidas, curas, enfermidades sendo assim repreendidas, sendo curadas, demônios sendo... E tem que sair na hora mesmo, não existe tempo para ele. Mas o tempo de Deus, irmãos, para o milagre na nossa vida, existe um tempo. Pode ser curto, mas na maioria das vezes, costuma ser longo. E é nesse intervalo é que vem uma coisa chamada fé. Jesus já era para ter vindo. Jesus já era para ter retornado para buscar a sua igreja. A nossa mente já poderia ter vindo. Para que está esperando mais? Sendo que eu e você, nós estamos salvos. Mas diante desse tempo de espera, diante desse tempo existe a fé. A fé. A fé. E Deus testa a nossa fé por meio dos aparentes atrasos. Se você não se lembra, em Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, eu vou abrir aqui. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, repita comigo, 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, Deus prova a gente de diversas maneiras. Eu sempre digo, quando nós pregamos sobre o livro de Gálatas, sobre os frutos do Espírito nas nossas vidas, Senhor, me dá mansidão, o Senhor vai te provar. Senhor, me dá mais amor, o Senhor vai te provar. Pai, eu queria ter mais, como é que eu falo? Ser mais misericordioso, ter mais paciência, longânimo, benigno. O Senhor vai te testar. São os frutos do Espírito na nossa vida. Não tem como eu saber se eu amo, se é através da prática do amor, da paciência, do perdão. A mesma coisa, o Senhor tirou o povo do Egito. Era uma viagem que poderia durar 40 dias, mas durou quantos anos? Durou 40 anos. Porque nós odiamos, irmãos, ficar atrás de engarrafamentos. Quem gosta de engarrafamento aqui?
Não sei se você se lembra, está começando a melhorar a BR-381. Mas ainda assim, quando você sai de Belo Horizonte, é 1 hora, no mínimo, para você conseguir sair dali, daquela região. E a gente não gosta de engarrafamento. Nas grandes cidades, até mesmo na cidade de Ipatinga, às vezes dá um engarrafamento mínimo, e nós ficamos estressados. Nós não gostamos de filas de banco, dos atendimentos dos hospitais. Nós queremos os problemas sendo resolvidos bem rápidos. Nós queremos ser o primeiro da fila. E o bom exemplo disso foi a espera do povo de Israel, guiado por Moisés. Poderia ser uma trajetória de 40 dias, mas foi concluída em 40 anos. Mas em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, nós observamos o porquê disso. Podemos ver que o Senhor permitiu que eles caminhassem por 40 anos. Não, peraí. Eu estou tirando esse povo do Egito. Ficaram 400 anos adorando outros deuses. Será que se eu tirar eles dali, embora Deus não tenha dúvida, eu estou falando na minha mente, será que se eu tirar eles dali, eles vão me temer, eles vão conhecer quem é o Deus de Israel? Eram poucas pessoas ali que temiam o Deus de Israel. Então eles foram testados durante 40 anos. 40 anos. Mas qual o sentimento que alimentamos no nosso coração durante a espera do nosso milagre? Eu não sei qual a oração que você tem feito a Deus. Eu não sei qual a oração que você fez no ano passado. Eu não sei qual a oração que você fez aí na virada do ano. Parece que não está chegando. Parece que só vai se prolongando cada dia mais. E qual é o seu sentimento? O que você tem pensado? O que surge no seu coração aí, olha. Esse tempo de espera. Saiba de uma coisa. Deus, Ele sabe. Deus não é surdo. Ele sabe a sua oração, antes mesmo de você pedi-la. Mas é interessante nós frisarmos aqui o que passa no nosso coração no tempo da espera. Será que passa esperança? Será que nós criamos ansiedade? Será que nós vivemos um momento de angústia, de medo, de incerteza? Ontem mesmo nós estávamos vendo novamente um filme bacana do apóstolo Paulo. Um homem cheio de fé, mesmo ali jogado na masmorra, mesmo na prisão, ele sempre trazia palavra de esperança para Lucas, que vinha visitá-lo, que vinha pedir conselhos. O amor é maior. O amor é maior. E ele estava ali tranquilo, mesmo sabendo que a sentença já tinha sido determinada, mesmo sabendo que ele morreria, mas nos últimos momentos ele estava tranquilo, porque ele estava nos braços do Pai. A morte dele não seria em vão. No entanto, que nós lembramos dele até hoje, nós pregamos. É o homem mais pregado da Bíblia, o indivíduo mais pregado da Bíblia depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Mas é uma esperança viva. Mas o que passa no nosso coração até chegar ao milagre? Será que é a incerteza? Será que é o medo? A angústia? Tristeza? Não. O que deve brotar no nosso coração é fé, é certeza de que coisas melhores virão, é que a promessa vai se cumprir, é que eu não posso desistir na caminhada, eu não posso desistir diante das dificuldades, diante dos intempéries da vida, diante das tempestades. Eu não posso, eu tenho que prosseguir, eu tenho que caminhar. Ei, levante a cabeça, vamos caminhar juntos. Não é hora de parar. Essa enfermidade, esse vírus, não é para desanimar você, não. É para te levantar, fazer com que você ore mais, fazer com que você leia mais a Bíblia, fazer com que você ame mais, que pregue mais. Levante a sua cabeça.
tempo de perseverar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo determinado para tudo. Tudo tem seu tempo. E a chave para vencer a provação do tempo é corrermos contra todos os obstáculos, sempre com os olhos mantidos no alvo. E era isso que Paulo, ele tinha. Jesus. O alvo era Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, o alvo era agradar a quem? O Pai. Não era agradar seres humanos, não era agradar pessoas, mas é o alvo. Qual que é o nosso objetivo aqui na terra? É Jesus. O autor fala, Tiago fala que a aprovação nos tornará íntegros e perfeitos. A aprovação vem para nos manter firmes, mas íntegros, perfeitos, nos lapidar. Meu irmão, quando você chega ali e acha aquela barra de ouro, e quando você vê uma joia preciosa nos anéis, nos brincos, ou seja, no cordão, alguma coisa semelhante, você vê e fala, nossa, que bonito. A pessoa achou daquele jeito na natureza. Não. Foi passado por fogo. Até a pedra preciosa, para chegar naquela formação ali, na natureza, ela passou por diversas transformações. E assim na nossa vida. É o mesmo princípio defendido pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, em 1 Pedro, no capítulo 6, capítulo 1, na verdade, no versículo 6. Quando não entendemos, meus irmãos, esse princípio, nós começamos a tentar a Deus. Foi o que Abraão fez. Ah, Senhor, está demorando demais, eu vou arrumar um jeitinho. É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Foi o que Abraão fez. Começou a dar ouvidos à sua mulher e teve um filho com a serva. Sabe? Mas Deus, ele queria ter um filho com a promessa. A promessa que ele fez, olha, Abraão, de ti sairá uma grande nação. De ti sairá uma grande nação. Mas aguarde. Aguarde um pouquinho assim, 20 anos. Vai acontecer. Mas não é o tempo, irmão, da promessa, até o milagre acontecer. Nós, que somos impacientes, nós perdemos a paciência e nós queremos fazer as coisas no nosso próprio método, na carne. Aí a pergunta é, quem nunca enfrentou um problema por não esperar o tempo de Deus? Me diga, quem não enfrentou um problema por não esperar no tempo de Deus, irmãos? É muito raro. Esperar o tempo de Deus é o ideal. Esperar o tempo de Deus significa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E eu vou esperar o tempo de Deus. Eu pergunto, você vai esperar o tempo de Deus para o seu milagre? Diga amém. Ah não, Senhor, está demorando muito, eu vou arrumar um jeito aqui. E acaba dando errado. E para reverter esse erro, muitas vezes é difícil. E muitas das vezes, irmãos, é quase impossível. O erro que Abraão cometeu, nós estamos colhendo até hoje. Até hoje os cristãos são perseguidos por um erro que Abraão cometeu lá no passado. Mas a promessa veio para Abraão? Veio. Nós somos beneficiados também por Isaac. Através de Abraão nós somos beneficiados. Graças a Deus. Mas há problemas também.
que enfrentamos através da desobediência. Haja por fé e não por vista. Outro dia ministrei aqui, não andamos por aquilo que vemos, mas andamos pelaquilo que a palavra diz, pelaquilo que nós cremos. E muitas pessoas esperam pelo cumprimento da promessa, mas não se preparam para o milagre. As pessoas, irmãos, elas querem a promessa. É igual nós queremos aqui a igreja cheia. Mas às vezes a gente não prepara para receber a igreja, para receber as pessoas que virão. A gente não prepara os irmãos. E aí? Certa vez uma igreja estava fazendo uma campanha de oração para que Deus fizesse chover, pois passavam por um longo período de seca. E no dia da primeira reunião de oração, o pastor mandou todos os membros que não tinham levado guarda-chuva voltarem para casa. Aí a pergunta é: como vocês têm se preparado para a chegada do seu milagre? Se você pede chuva, você que tem que andar com guarda-chuva. Senhor, eu quero que chova, então se prepare, porque vai chover. Mas a gente pede coisas para o Senhor e nós não preparamos. Senhor, eu quero ser um grande empresário, mas não se prepara. Pai, eu quero ser uma grande pessoa na minha empresa, mas não se prepara. Aí quando esse dia chegar, as portas se abrem. Cadê? A oportunidade bateu e passou para outro. Nós temos que nos preparar. Preparar a nossa vida com Deus. Preparar a igreja. Preparar a igreja para encontrar com o Senhor. E para encerrarmos aqui, obediência, simplesmente obedeça. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 4 e 6, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. De repente passou na cabeça de Pedro e falou assim: rapaz, eu sou experiente. Desde quando eu sou novinho, desde quando criança, meu pai me ensinou a pescar. Aí vem esse homem aqui do nada e vem e fala assim: vai lá e volta e lança a rede do outro lado. Poderia ter passado isso na mente dele. Esse cara é meio sinistro. Não entende nada, nunca vi ele por aqui pescando. Como que ele fala uma coisa dessa comigo, que eu sou experiente? Eu tenho certeza que Pedro pensou sobre isso. Porque Pedro era muito para frente, muito questionador. Pela sua personalidade, provavelmente ele deve ter passado isso na sua mente. Mas ele falou assim: olha, mas como o Senhor falou, nós vamos lá lançar a rede do outro lado. E a obediência à palavra de Deus, irmãos, é essencial para o milagre acontecer na minha vida. Não adianta eu pedir somente a Deus o milagre, se eu não obedecer a palavra do Senhor. Tudo que Deus nos promete é possível. Tudo que Deus promete a você, irmão, tudo que Deus prometeu, não é alguém prometendo para você. É Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Foi assim que surpreendeu Pedro. Pedro saiu com mais alguns, lançou a rede do outro lado. Irmão, foram tantos peixes, que eles não estavam quase aguentando de puxar a rede. Tiveram que chamar pessoas para ajudar. Jesus está lhe dando, irmãos, dá um comando para pescar, sabe? E ele afirma que apesar de ter sido uma noite improdutiva, ele lançaria a rede porque estava fazendo aquilo sobre a palavra de Cristo. O que eu aprendo aqui nessa noite? Ele disse assim para o discípulo: ó, ide por todo mundo, vai de 2 em 2. Eu não quero que vocês pesquem só de vara, não. Por isso a gente chama os eventos aqui de rede, rede jovem, rede mulher. Porque eu quero ensinar vocês a pescar de rede. Mas aí a gente não vai. Por quê? A gente não crê na promessa. Aí nós não pregamos, nós não convidamos. Por quê? Porque nós não cremos na promessa. Aí não chega o milagre.
Mas quando a gente crê na palavra, se o Senhor falou, eu vou lançar a rede e vai vir muitas almas. E a gente até cantava algumas músicas aqui, uma delas assim, ó. Vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. É assim que Deus faz, se nós crermos na palavra do Senhor. Ah, mas eu vou abrir um grupo de crescimento, vou abrir uma célula, ninguém vai. É porque você não creu na palavra do Senhor. É ir, lançar, vai. Irmãos, em momento nenhum na Bíblia eu vejo Jesus falando assim, ó, vem. Ele sempre vai de dois, lançai. Na verdade, algumas vezes ele falou assim, vem e siga-me, né? Sim, ele falou. Mas ele fala assim para os discípulos, olha, vai de casa em casa. Olha, aqueles que receberam a boa palavra, a bênção, a paz chegará naquele lar. Mas se eles não aceitaram, sacuda o pó das suas sandálias. Eles não quiseram a paz. Irmãos, a igreja do Senhor foi crescendo. Que mesmo em meio à perseguição de Roma, mesmo em meio à perseguição de Nero, a igreja não parou. Hoje são milhões de pessoas que seguem o Salvador Jesus Cristo. Quando pode dizer amém? Porque as pessoas creram na palavra do Senhor. As pessoas creram na palavra do Senhor de cumprir o ID do Senhor. Deus está, irmãos, Deus já lhe mandou fazer alguma coisa que você julgou ser absurda. Porém você obedeceu e por isso recebeu o milagre. Senhor, parece absurdo o que o Senhor está mandando, mas eu vou fazer. E muitas pessoas recebem o milagre. Eu me lembro bem daquele homem, capitão do exército, Naamã. Uma palavra do profeta do Senhor, olha, vai ali, ó, naquele rio, o Rio Jordão, e banha-se naquele rio. Mergulhe 7 vezes, você vai ser curado. Irmãos, é tão fácil crer na palavra do Senhor. Por que a gente não crê? Porque se a gente crê, a gente recebe o milagre. Se a gente fizer, nós vamos ser beneficiados. É só crer e agir. Naamã então não creu, não acreditou. Tinha rios mais limpos do que o Rio Jordão. Mas veio uma serva e falou assim, Naamã. Alguns soldados explicou para ele, olha, não seria mais fácil? Vamos lá, mergulhe ali, ó. Vai lá e mergulha. E ele mergulhou 7 vezes. A obediência fez que o milagre acontecesse. Você quer um milagre na sua vida? Obediência. Obedecer. Se nós como igreja do Senhor começar a obedecer a palavra do Senhor, nós vamos receber o milagre tanto que queremos. Se você e eu individualmente, você pessoalmente, se eu e você nós obedecermos a palavra do Senhor, o milagre vai acontecer, eu tenho certeza, porque é a palavra do Senhor. Mas entre a promessa e o milagre é o tempo de esperar. E é sobre a palavra do Senhor que apoiamos a nossa fé. É sobre a Sagrada Escritura. Mas ela precisa ser acompanhada também de obediência. É fé, obediência, esperando a promessa do Senhor se cumprir. Seguir a Deus é a deliciosa experiência de viver o imprevisível. De viver cada dia algo novo. E a gente canta aqui muitas vezes, Senhor, eu quero viver algo novo, quero viver algo novo. Mas a gente não se prepara para o novo. Ah, Senhor, eu quero viver algo novo, mas a gente não se prepara para o novo. Quer viver, mas não se prepara. Irmãos, assuma também esse risco
e seja surpreendido pelo milagre de Deus na sua vida. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Se essa palavra que tocou no seu coração, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, peça a Ele sabedoria. Senhor, poxa, quando eu estava andando errado, mas agora compreendendo a palavra do Senhor, essa promessa vai se cumprir na minha vida. Independente do tempo, eu vou obedecer, eu vou continuar caminhando, porque o Senhor no tempo certo vai